Olá! E não é que a chitara do Thundercats serviu de inspiração para a Nike desvendar a fórmula da velocidade? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco, pra fazer nerd chorar e hater sorrir. Cara, a disputa pelo poderio do design no mundo esportivo tá cada vez mais acirrada, meus magos e magas. Eu falei sobre isso no último vídeo que eu publiquei aqui, sobre as luvas lançadas pela Nike e a revolução que ela tá propondo novamente pro esporte, depois de ficar um tempo no limbo só tomando porrada da Adidas. E hoje eu vou analisar aquele que talvez seja o maior lançamento, e se tratando de chuteiras, em todos os tempos. Vamos ver o que vocês acham disso. Foi apresentado num lançamento suntuoso em Londres, no último dia 7 de fevereiro de 2018, se você está vendo o vídeo esse ano. Duas chuteiras, a Mercurial Superfly e a Vapor 306 Degree. Ambas prometem revolucionar tudo o que foi criado até hoje em termos de design para calçados esportivos. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Os caras são chavequeiros na hora de criar nome de produto, hein? Puta que pariu! Você fica... E não, e de desenvolver o produto também, né? Você fica com vontade de beijar a chuteira, comer a chuteira, lamber a chuteira, dormir com a chuteira, tomar banho com a chuteira, enfim, fazer tudo de chuteira. Os caras não dão ponto sem nó pra criar desejo na galera e fazer você gastar milhões de Dodgers que você não tem para adquirir essas maravilhas. Bom, mas vamos lá ao que interessa. Essa nova criação está baseada em 4 pilares essenciais que deram toda a estrutura conceitual para esse novo produto. O pilar número 1, que é o fit, é o encaixe perfeito. Como é que a chuteira, como é que o calçado se molda ao pé de forma a deixá-lo completamente estável, e a partir daí é a base e o princípio de toda a velocidade. O segundo pilar, que talvez seja o mais interessante e disruptivo, diz respeito à tração. Como é que você traciona o pé no solo, muito mais do que um casco, né, do que seria um casco de um cavalo, de um camelo, enfim, de um quadrúpede, e muito mais como uma garra. Inclusive no próprio conceito de desenvolvimento da peça eles fazem as travas da chuteira em formato de garra, como se fossem as garras da chita, ou na tradução para o português, do guepardo. Terceiro pilar, o toque suave, suavidade, a maneira como o seu pé está confortável. O conforto é fundamental, mas ao mesmo tempo a sensibilidade para você estabelecer o controle de bola, deixar ela morrer macia, ou mesmo fazer um movimento mais rápido e sentir o contato quase que se fosse a pele do teu pé para fazer uma jogada mais veloz, mais inesperada, e ao mesmo tempo, obviamente, você ter o pé protegido e impermeabilizado. E o quarto pilar, o style, é a beleza, a condição estética da peça, que aqui no caso adota um visual mais clean do que sempre foi, buscando um design mais minimalista. Nem tanto, a cor é meio... A cor já fala por si só, é um elemento de design, mas a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas vamos falar de fit. Por mais disruptiva, inovadora, incrível que uma chuteira se proponha a ser, se ela não tiver o fit, se ela não tiver um encaixe perfeito entre o pé, mesmo que seja de 1 milímetro internamente, a velocidade para um tipo de jogador que usa essa chuteira pode ser completamente comprometida. Então todo o conceito para a produção desse produto, ele vai em volta desse invólucro, desse exemplo aqui que eles usaram de animação. A maneira como a chuteira vai se incorporando ao corpo do jogador, mais ou menos como o Venom se incorporava no corpo do Homem-Aranha, sabe aquela coisa do simbionte? Você vê, os caras vão buscar até na cultura pop referências para poderem criar novos produtos, e o design está sempre atento. O designer e o design como disciplina tem que estar sempre atento a essas novas tendências para que você consiga ter referências interessantes para o desenvolvimento. Então esse fit, esse encaixe perfeito vai fazer com que esse jogador consiga performar da maneira mais absoluta possível em termos de velocidade. Essa tecnologia ficou super famosa em 2012 quando eles lançaram aqueles tênis todos feitos em tricô, que é o Flyknit. Seria mais ou menos como um tricô
voador, um tricô leve, né? Não existe uma tradução exata para o português, mas esse tricô que ao mesmo tempo ele é super resistente, com os pontos extremamente fechados que não passam nenhuma gota d'água, moldam o teu pé, amarram o teu pé e ao mesmo tempo conseguem dar a respirabilidade necessária para sua performance. A chuteira literalmente abraça, como eu estava falando, ela amarra o pé. Ela é montada aberta numa peça inteira. Antigamente, quando eles desenvolveram a tecnologia pela primeira vez, eles ainda tinham que emendar alguns componentes. Dessa vez não, a chuteira ela é toda costurada inteira, né, como se fosse uma folha de papel, e aí ela fecha um invólucro no pé do cara, e essa emenda aqui, ó, fica na entressola, que é a parte de baixo do pé, e isso é soldado por dentro. E aí o que acontece? A parte de tração traseira dos calcanhares, que é essa parte redonda aqui, e a parte frontal, elas funcionam como se fossem dois chassis, né? E a base de referência para isso, olha que louco, foi o estudo do corpo da chita, do guepardo. Cara, e esses dois elementos aqui no antepé, na parte frontal, esse desenho aqui que fica bem na frente, lembra bem o que seria até a estrutura óssea da chita, né? Na frente, até as garras aqui na frente. Isso dá uma capacidade de tração absurda para o jogador, e a parte traseira que fica no calcanhar, ela lembra bem a patinha da chita mesmo, que ela é feita para as freadas bruscas que o animal faz, e a mesma coisa o jogador vai poder fazer. Ele é capaz de... é tão precisa essa tecnologia que, segundo a venda do Jeong-Won Lee, ele pega e o jogador vai conseguir parar em cima de uma moeda. Olha a fita que os caras imaginam na parada, hein? Ó a viagem que o cara falou. Tudo bem que tem um exagero aí, mas é um bom argumento de venda. E aí essa emenda embaixo que é a grande revolução, né, da parada, porque essa parte ela é reforçada exatamente para estabilizar o que seria essa parte aqui do pé. E aí você tem a parte frontal do pé e a parte traseira, é como se você não tivesse um solado por baixo, não tem mesmo, é uma meia. Os jogadores que usaram falaram que é como se a chuteira desaparecesse do pé, como se você estivesse jogando com o pé descalço, mas tivesse tipo duas... sei lá, dois elementos de aço ali que te ajudam e potencializam o seu arranque e a sua freada brusca. Um tempo atrás, participando de um programa de televisão, estava explicando um pouco desse conceito novo que estava por vir e que os caras estavam desenvolvendo, e eles tinham uma pegada que seria algo como torso tutus, ou seja, todo o conceito, todo o design está baseado em que o uniforme do jogador seja ele toda uma segunda pele. A história das luvas que eu já falei aqui para vocês e apresentei no programa passado vai muito nessa direção. Você elimina a quantidade de elementos desnecessários, né? Segundo um bom design, é aquele que sintetiza ao máximo a quantidade de elementos que você precisa para construir o produto, e eu concordo muito com ele nesse sentido. Então a ideia é que cada vez mais, para a próxima grande evolução do jogo, é que nós tenhamos os jogadores cada vez mais parecidos com aqueles filmes de ficção científica, ou com as roupas cada vez mais parecidas com roupas de surfistas, uma peça quase toda única. Você não vai ter mais essa coisa da camisa, do calção e do meião. O cara vai jogar com quase como se fosse uma roupa de neoprene inteira que vai evaporar o suor como se ele estivesse pelado, e você vai ter os símbolos ali e tal. Daí não dou 10 anos para isso estar acontecendo. Terceiro pilar, não perca as contas: sensibilitar. Brincadeira, meus magos e magas, vocês já sabem que eu sou um mestre do italiano. Mas a sensibilidade é um fator fundamental, preponderante. O que adianta você ter toda essa parte de tecnologia bem desenvolvida e tudo mais, mas na hora do vamos ver que você precisa ter essa junção, você conseguir oferecer para o jogador, principalmente o artilheiro, que precisa do micro espaço para resolver num drible, uma matada, e ter essa sensação, essa sensibilidade máxima, é um fator que eles também levaram em consideração. Essa tecnologia Flyknit, ela ajuda bastante desse tricô voador, mas eles também estão trabalhando com outro conceito utilizado para proteger os pés do jogador, que é o Nike All Condition Control, que é o mesmo conceito da luva também, que eu apresentei, que é esse conceito de você ter a possibilidade do uso desse equipamento habilitado, preparado para suportar todas as condições climáticas, principalmente para os jogadores europeus. Tanto o verão
mais árido, né, aquele verão que pega fogo na Europa quando eles estão voltando de temporada, como também as temperaturas mais inóspitas do frio de inverno, que é bem famoso, além de obviamente chuvas e tudo mais. Ou seja, mesmo o produto tendo essa tecnologia, se utilizar de uma tecnologia de tricô de micropontos, ele é bem impermeável, a água não penetra ali, aquele tecido que repele a água, você consegue ter a sensibilidade, mas também consegue ter a proteção para os contatos físicos e choques que são meio que inevitáveis. Outra coisa que ajuda nessa questão da sensibilidade e que eles ressaltaram são essas achuras, essas texturas que você tem nas laterais e também na parte superior. E mesmo sendo materiais diferentes, eles conseguiram deixar o design mais homogêneo, ou seja, a transição de cores, do pigmento de uma parte mais brilhante da chuteira para uma parte mais fosca, mais mate, que eles chamam, ela não ficou tão acentuada, o que também conseguiu conferir um bom visual para o produto, deixando ele mais uniforme. O último pilar diz respeito à questão visual, ao design, à beleza da peça. Muita gente acaba confundindo e associando o design de um produto, seja ele uma chuteira, uma mesa, uma cadeira, um carro, à beleza. Mas vocês perceberam quantos elementos foram necessários, quanto de pensamento, de pesquisa, de desenvolvimento e obviamente de conceito tem por detrás de um produto como esse? Óbvio, quando você consegue cumprir todas essas etapas de uma maneira bastante amarrada, bastante estruturada do ponto de vista de lógica, automaticamente você vai conseguir chegar num resultado belo, num bom design, porque você já vai ter eliminado várias etapas que seriam técnicas, mas também que iam cumprir uma função estética. E aí aqui nesse caso, seguindo uma tendência que é cada vez mais natural, se aposta mais no que diz respeito ao design estrutural, ou seja, a forma, a tecnologia por detrás do produto e a maneira como ele se molda ao pé dos jogadores, além de obviamente outros recursos que você pode vender como sendo de design, que são esses chassis e mais a estrutura da entressola da chuteira, porque o produto é mostrado de baixo para cima, ou seja, eles estão valorizando o design que não é tão visível assim. E aí você também tem a aplicação do swoosh da Nike rajado, como se fosse a textura, a mancha da chita, ficou mais orgânico, melhor enquadrado, encaixado na peça, mais bonito também, né? Mais sofisticado. E atrás, obviamente, eles trabalham o M com um tamanho bastante razoável para você conseguir ver a marca, né, do produto. Na verdade, a Mercurial é uma marca da marca, né, uma marca filha da Nike, que é um produto premium. E o fato dele também estar grande aqui nos calcanhares é uma brincadeira também do designer, numa questão mais poética de conceito, que assim, os zagueiros, quando vão enfrentar esses atacantes, quando o atacante dá o drible e avança, a última coisa que o zagueiro vai ver olhando para trás depois de ter sido driblado vai ser o Mzinho sumindo ali e o cara arrematando. Enfim, tem essa brincadeira também, né, no desenvolvido ou projetado para ser veloz, que é a promessa, a byline que aparece no Mercurial. Quando você está falando de design também, algo que é bem interessante de levar em consideração e que eu vou começar a abordar com maior frequência aqui nos vídeos, é a questão, obviamente, da sustentabilidade, né? O design é uma disciplina de pensamento e, obviamente, você vai buscar recursos na natureza para você melhorar a qualidade de vida das pessoas. O conceito, a promessa do bom design gira em torno disso, você conseguir maximizar produzindo produtos, produzindo metodologias que vão fazer com que você tenha menos impacto ao utilizar recursos naturais e também menos impacto na hora de você descartar esses produtos. Essa linha de chuteira, segundo a fabricante, pode ser que seja só uma propaganda, precisamos averiguar, ela diz que eles conseguiram economizar com essa nova tecnologia de 40% dos resíduos, ou seja, com 60% de matéria-prima que eles utilizavam para fazer a primeira, eles conseguem fazer essa, incluindo toda a parte de suporte estrutural. E aí, curtiram o vídeo? Então você já sabe o que fazer. Não esquece de dar seu like, mete o pé aí no joinha, compartilha com seus amigos, não esquece de tocar o sininho para você receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui. E não esqueça, é quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube contar para você até hoje. Valeu!